Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões, por Má Oliver e Michael Oliveira. Eu trouxe aqui para vocês um caso aí que já está na mídia e eu trouxe algumas informações adicionais sobre esse caso aí, desse cooperador, empresário, irmão da Congregação Cristã no Brasil. Deus revelou ele para o ministério, Deus confirmou ele para o ministério. Os anciães fizeram uma oração ali e fizeram o culto de ordenação dele, enfim. E agora a vida dele foi ceifada, ele foi executado. E o motivo é um motivo grave. O motivo é um motivo grave. Os canais que defendem a Congregação Cristã no Brasil, eles pediram oração. Os canais que defendem a Congregação Cristã no Brasil simplesmente ali não passaram a informação correta, clara, objetiva. Por quê? Porque o interesse é colocar a sujeira debaixo do tapete. A Congregação Cristã no Brasil funciona dessa forma. A sujeira sempre é colocada debaixo do tapete porque eles falam: olha, não vamos sujar a obra de Deus. Maldito é aquele que se levanta contra o ministério dessa obra. Não, vamos orar pela família, mas vamos esquecer o que aconteceu debaixo como colocar debaixo do tapete. Tá? O Douglas, um grande abraço, Douglas, tudo bem? Ótima noite, paz e graça. Você colocou assim, graça e paz, amém. Eu vi este caso, a CCB sempre escondendo o podre, exatamente, Douglas. E eu vou colocar aqui para vocês o que aconteceu de fato nessa questão aí desse cooperador. Eu tenho outras coisas que eu também preciso repassar para todos vocês. Ô Douglas, eu posso colocar aquele áudio do grupo, eu posso colocar também aqui para as pessoas ouvirem aquele caso que você contou lá no grupo sobre o irmão lá de Guarulhos? Eu posso? Eu tenho essa autorização? Eu coloco o áudio aqui para o pessoal, ou se você quiser também entrar ao vivo aqui, a gente também expõe aí, ok? Mas, de antemão, eu vou pedir para todos vocês que estão aqui me assistindo, primeiro, participem do chat, gente. Aqui, ó. Participem aqui colocando o seu comentário. Coloque boa noite, a sua saudação, paz e graça, paz de Jesus, a paz de Deus. Enfim, coloque a sua saudação, ou uma boa noite também. E também, se possível, eu vou pedir de forma gratuita, tá? Para você deixar o joinha, o like. O Douglas, inclusive, ele colocou aqui o like número 2. Coloca o joinha, porque quando você clica no joinha, você está informando para as demais pessoas que esse conteúdo, você quer que repasse esse conteúdo para as outras pessoas. Beleza, Douglas? Depois eu vou só ler aqui rapidinho e eu vou expor aqui o real motivo dessa execução. E aí depois eu já subo você na live logo para você expor também aquele outro caso lá do rapaz lá em Guarulhos, tá bom? Então vamos lá. Os canais aí do ProCCB, eles colocaram aí que esse rapaz foi executado, inclusive é cooperador, tá? Deus confirmou esse rapaz para ofício ministerial. E eu tenho o áudio aqui, inclusive, que foi repassado aí nos grupos, tá? Tá aqui o áudio aqui da irmã. Vou colocar aqui para vocês o áudio da irmã pedindo orações pela família, enfim. Vamos lá. O áudio já estou colocando aqui. Vamos lá. Beleza, já está abrindo aqui. Aí já vou colocar o áudio para vocês. Pronto. A paz de Deus, que de irmandade, apresente a família desse irmão Tiago nas mãos de Deus, porque aconteceu uma tragédia muito grande com eles. Os meliantes entraram na casa dele hoje pela manhã, ceifaram a vida dele. Cooperador de jovens,
no Parque Jardim Iracema, em Fortaleza. Ai, Deus confirmou para ele ser cooperador do ofício. Observem que ele era cooperador de jovens e agora, recentemente, Deus confirmou ele para ser cooperador do ofício ministerial. Deus confirmou. Certo? É o Deus da CCB, aonde as pessoas vão buscar a palavra. Esse Deus da CCB, ele sabe o dia de amanhã, ele sabe o que você está passando. Inclusive, os anciãos, eles pregam, você entrou aqui, só Deus sabe aquilo que você está passando. Entendeu? Então, assim, Deus da CCB, ele sabe de tudo, mas não sabia dessa questão desse cooperador. E eu vou colocar para vocês. Então, esse cooperador, ele era cooperador de jovens e foi orado e confirmado para ser oficial. Vamos lá. Aqui, ó. Ai, Deus confirmou para ele ser cooperador do ofício no Juazeiro ou no Crato. Tô bem confuso, não sei se é Juazeiro ou é Crato. Acho que é Juazeiro. Então, meu irmão estava morando lá e os vagabundos tiraram a vida do servo de Deus hoje. Uma tristeza muito grande para mandar a todos que conheceram ele, para a família. Tá aqui, ela conta, essa irmã, ela lá do Ceará, tá? Ela conta que os vagabundos entraram lá na casa do servo de Deus e executaram o rapaz, certo? Então, esse aqui é um ponto da história. Eles pedem oração pelas pessoas, pela família, enfim, mas eles não contam a história inteira. Eles não contam a história inteira, por quê? Porque eles têm medo de respingar na obra de Deus, que é a congregação que está no Brasil. Eles não veem o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, como obra de Deus. Eles veem a igreja cinza, que eles vão buscar as palavras todos os dias nos cultos. Eles veem aquilo como obra de Deus. Então, antes da congregação não tinha salvação. Só tem salvação depois que a congregação veio para o Brasil. Mas vamos lá. Vamos aqui, primeiro, ler aqui alguns portais de notícia para a gente entender o conteúdo. Né? Cariri Metropolitano. Isso aqui é um dos jornais lá da cidade, de Crato, Ceará. Consta assim, empresário executado a tiros nesse sábado em Crato e o acusado já está preso desde sábado, certo? Vamos lá. 2 dias depois, e novo OMI foi registrado em Crato por volta das 9 horas desse sábado, dia 20. O empresário Tiago Machado Pessoa, de 40 anos, foi baleado perto de um campo society na Avenida José Horácio Pequeno, no bairro Zacarias Gonçalves, e morreu ao dar entrada no Hospital São Camilo. Ele residia na rua Dom Maurício, bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, e ultimamente estava morando em Crato, perto do local onde o crime aconteceu. Então, observe que ele estava morando num local. Tem algo muito nebuloso aí, né? Ele tinha uma residência no local, mas ele estava ultimamente morando num outro local. Certo? Foi isso que o portal de notícias, em vários locais, eles deram essa informação. Então, ele tinha moradia num local, só que ele, do nada, ele quis morar em outro local. Ok? Aí consta o seguinte, não demorou e o acusado foi preso em flagrante quando fugia do local. Francisco Gleison de Souza, de 29 anos, mora no bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza. E em 2020 já uma pessoa tirou a vida de uma pessoa. Ele responde ainda a procedimentos por tráfico de drogas, lesão corporal, e disse que estava há poucos dias no Cariri, tendo atribuído o OMI a uma desavença com a vítima, Gleison,
estava com um revólver calibre 38, tendo 4 cartuchos deflagrados que tinha usado no assassí de Tiago. O homem assassí, esta manhã em Crato, possuía... Prestem bastante atenção nisso. Prestem bastante atenção nesse ponto. Deus confirmou esse irmão aí para o ministério. Foi Deus que revelou ele. Foi Deus que tomou os santos homens de Deus para colocar esse servo de Deus no ofício ministerial. Prestem atenção no que está escrito aqui no depoimento. Vamos lá. O homem executado esta manhã em Crato possuía vários débitos com altos valores perante empresas em Fortaleza e Caucaia que executaram os títulos. Aí é execução de títulos, e isso aí é jurídico. Inclusive, cartas precatórias já tinham chegado à comarca de Crato para ouvi-lo. Um dos débitos era uma construtora em Fortaleza, época em que abriu uma empresa de polpas de frutas na capital. Através dessa empresa, contratou empréstimo junto ao BNB de Caucaia no valor de 250 mil numa linha de crédito para exportação. Isso aqui, gente, prestem atenção, isso aqui está no Cariri Metropolitano, que é o portal lá de notícias deles, lá do Ceará. Este foi o terceiro OMI do mês de abril em Crato e o 8º do ano no município, ou 21% dos relatos aos 38 registrados no ano passado. Então aqui está um apanhado de quantidade de casos que aconteceram lá. Aí tem a foto do rapaz aqui, cooperador. Conforme a irmã colocou, ele era cooperador de jovens e foi confirmado para o ofício ministerial recente. Isso foi o áudio aqui, ó. Vamos colocar de novo o áudio. Vamos lá. Da irmã. Essa irmã é da Congregação Cristã no Brasil. A paz de Deus, querido irmandade, apresente a família desse irmão Tiago, nas mãos de Deus, porque aconteceu uma tragédia muito grande com eles. Os meliantes entraram na casa dele hoje pela manhã, ceifaram a vida dele. Era cooperador de jovens no Parque Jardim Iracema, em Fortaleza. Ai, Deus confirmou para ele ser cooperador do ofício no Juazeiro ou é Crato? Está bem confuso, não sei se é Juazeiro ou é Crato. Acho que é Juazeiro. Então, meu irmão estava morando lá e os vagabundos tiraram a vida do servo de Deus hoje. É uma tristeza muito grande para a irmandade, a todos que conheceram ele, para a família. Aí, a irmã, ela deixando muito claro que ele foi confirmado para o ofício ministerial, tá? A empreiteira que estava constando aqui, que foi esse caso de 250 mil, enfim, foi a MC Construções Limitada. Consta aqui o nome dela nos processos que ele tinha, tá? Tem alguns outros processos, como Águia Centro Automotivo, tem os nomes de pessoas também em alguns processos, entendeu? Então, tá aqui, ele tinha alguns processos aí, tá? E na informação que chegou ali, nos centros de comunicação ali do Ceará, consta aqui, ó, o homem executado essa manhã em Crato possuía vários débitos com altos valores perante empresas em Fortaleza e Caucaia, que executaram os títulos, inclusive cartas precatórias, já tinham chegado à comarca de Crato para ouvi-lo. Um dos débitos era uma construtora em Fortaleza, época em que abriu uma empresa de polpas de frutas na capital. Através dessa empresa, contratou empréstimos
junto ao BNB de Caucaia, no valor de 250 mil numa linha de crédito para exportação. Está aqui. Então é um rapaz que já tinha alguns débitos na praça. Isso, ele é empresário, ele foi empresário. Pode ter sido esse motivo que levou ele ao ministério da Congregação Cristã no Brasil. Pode ter sido, tá? Mas aqui, um dos motivos pode certamente ter sido esse. Aí o débito, os débitos, as dívidas. E esses homens, eles são confirmados pelo ministério. Homens que têm processos, homens que têm situações aí de dívidas com as leis, dívidas civis ou até criminais, e estão dentro das igrejas, estão atendendo culto, estão pregando palavra, certo? E Deus revela esses homens para o ministério. É isso que é impressionante, gente. Isso que é impressionante. As pessoas debatem tanto questões, sabe, que chega a ser um absurdo quando você se depara com esse tipo de situação. Como que uma igreja que deixa a Bíblia de lado e diz que a palavra de Deus é aquilo que sai da boca dos anciães, e ela diz que o Deus que fala na boca deles, conhece o teu amanhã, o teu deitar, o seu dormir, o seu levantar. Deus conhece tudo. Ele vai resolver todos os seus problemas. Esse Deus da CCB, que prega revelações no púlpito, você entrou aqui hoje de cabeça baixa, só Deus sabe como foi o teu dia. Você passou uma prova hoje. Você está triste porque o adversário tomou alguém. Você está triste porque alguém apontou para você. Você está triste, você está angustiado porque alguém falou: cadê o teu Deus? Ué, mas se é um Deus que conhece tudo, sabe de tudo, por que não revelou para os anciãos que esse rapaz supostamente tinha dívidas enormes? Banco, construtoras, pessoas físicas. E aí, como é que fica? E o caso da irmã que apareceu carbonizada, cujo esposo é diácono da Congregação Cristã no Brasil? Deus não revelou nada para os anciãos, para o ofício ministerial? Quem foi que ceifou a vida dela? Ah, Michel, mas pode ter sido depressão. Mas vocês dizem na palavra que a depressão, a palavra cura. Por que não curou ela? Por que o Deus da CCB não se antecipou para livrar ela desse mal? Ela foi encontrada carbonizada, teu corpo carbonizado. No meio da mata, o carro jogado no meio da mata. E ninguém sabe o que foi que aconteceu. A polícia está investigando, mas Deus não deu nenhuma revelação para os anciãos até agora. O diácono, esposo dela, não vem nas reportagens dar uma resposta. Não vem nas reportagens falar algo. Por que ela optou por pegar o outro carro, ao invés de ter pego o primeiro carro? Por que ao invés dela entrar à esquerda para ir para o trabalho, ela pegou a direita? Por que ela, depois de abastecer o carro, ela ainda comprou um galãozinho ainda de combustível? Por quê? Essas respostas os anciãos deveriam dar, porque eles são ungidos, eles são profetas, são homens de Deus. Aí, o caso, cooperador, empresário foi executado. Foi executado. Os canais de notícias da congregação aí, os pró-CCBs, eles colocam o título, mas eles não expõem que o rapaz, Deus confirmou ele para o ministério tendo uma série de dívidas, devendo para Deus e o mundo. E estava atendendo culto, estava pregando palavra, estava dizendo que Deus vai resolver problema, que Deus vai pagar conta, que Deus vai entrar no INSS, que Deus vai pegar o teu adversário, que Deus vai tocar na veinha da cabeça do teu adversário,
mas o adversário dele não aconteceu o cumprimento da palavra. Os cooperadores, eles pregam, os anciães, eles pregam que Deus, ele vai aplanar os teus caminhos, ele vai tirar o teu adversário do teu caminho, que ele vai te guardar da pandemia, vai te guardar enfim, de qualquer tipo de vírus. Eles pregam que Deus vai te guardar de tudo, de qualquer tipo de mal. Nenhum mal chegará à tua tenda. Tá aí, esse rapaz, segundo o portal de notícias de Cariri, um rapaz que foi colocado para o ministério, cheio de dívidas, devendo para muita gente, foi colocado no ministério, estava pregando a palavra, mas por ser empresário, ele foi colocado no ministério. Supostamente, por ser branco, ele foi colocado no ministério. Talvez falava bonito, foi colocado no ministério. Ah, Michel, mas nós devemos, nesse exato momento, orar pela família. Ah, Michel, mas nesse exato momento ele tem que ter respeito pela família. Ok. Mas e se fosse um pobre e um necessitado, vocês não estariam sentando o pau agora? Se fosse um pobrezinho de banco, vocês não estariam sentando o pau falando, tá vendo? Aí, ó, vocês estão brincando com Deus, aí, ó. Aí o que dá brincar com Deus? Aí, o cooperador brincou com Deus, olha o que deu. Com o Deus dele. Olha o que deu. Agora, o que me chateia é em saber que lá na CCB é ensinado a você buscar palavras sobre o seu dia a dia, e quando você vai buscar a palavra lá na CCB, o cara que está lá em cima é mais sujo do que todo mundo que está lá embaixo. E aí, esse cara que está lá em cima, ele vai cobrar doutrina, ele vai cobrar que as pessoas sigam a regra, a disciplina. No caso do Paraná, no Paraná, por exemplo, não estou falando da reputação das pessoas do Paraná, eu estou falando referente à doutrinação. Lá no Paraná, por exemplo, as moças, é visto, em algumas congregações, é visto se está com esmalte na unha, se está cortado o cabelo. Eu cheguei a congregar em algumas igrejas lá, simplesmente era assim. Fazia uma fila de moças e aí ia-se observar as unhas, a ponta dos cabelos. Mas muitos desses que cobram essa santidade, e ainda, além de cobrar a santidade, eles penalizam essas pessoas. Isso que é mais triste ainda. Eles cobram a santidade, penalizam as pessoas, mas eles, na vida particular deles, eles não dão exemplo nenhum. É o caso do ancião, no interior de São Paulo. A família até hoje jura de pé junto. Não, o meu pai, não, o meu marido tem um caso secreto com outra pessoa, mas foi comprovado. Ele saiu de casa para atender um culto, que era uma reunião de ministério. Era uma reunião, gente, aberta em nome do Senhor Jesus. O cara já tinha amante, já fazia tempo. Fazia tempo que ele tinha um amante na vida paralela dele. Você olhar para a cara do cara, você não dá nada. Você fala assim, esse cara aí... Mas não, ele pegou, foi uma mulherzinha lá, teve o caso com ela, ia, toda vez que ele ia congregar naquela região, ele ia lá dar aquela efeito borboleta não, é beija-flor, né? Efeito beija-flor. Ele chegava na cidade, atendia o culto, sentia a presença de Deus, falava em línguas, profetizava, analisava as doutrinas, colocava regra no povo, terno, gravata, pastinha debaixo do braço, Bíblia escondida dentro da pastinha. Terminava o culto, para onde que ele ia? Dar uma beliscadinha na segunda carne que ele tinha. Isso foi comprovado. Parou no posto de gasolina, deixou o carro dele lá, entrou no outro carro da amante dele, foi para a casa dela, ele tinha dado um presente para ela, que era uma arma. Ela teve uma desavença ali, com certeza a desavença foi, eu tô querendo me desvincular de você, e ela certamente cobrando, olha, eu quero que você fale para tua esposa que nós estamos tendo um relacionamento para você desvincular logo dela.
E ele, poxa, como é que eu vou sair disso agora? Como é que eu vou sair disso agora, gente? Caso paralelo. Tenho a igreja, ministério e ainda uma família dentro da congregação. Aí houve o choque, houve a briga, e aí a amante tirou a vida do servo de Deus, ancião, dentro da casa da própria amante. A família jura, mesmo a mulher tendo confessado o crime e tendo confessado o relacionamento, mesmo assim a família do cara ainda jura de pé junto. Sabe por quê? Por causa da alienação da doutrina da congregação. Não, esses homens aí são ungidos de Deus. Esses homens aí, eles são homens tomados por Deus, ungidos. Cara, não se levanta contra o ungido de Deus. E enquanto você vai falando isso, não se levanta, não se critica, não se questiona, não se analisa as palavras que eles pregam. Enquanto você fala isso, eles estão montando nas suas costas, ganhando lucro em cima de você, dando risada da sua cara, e vivendo uma vida dupla. Teve um caso aqui na Zona Leste, que o ancião simplesmente fugiu com uma irmã que ele fazia visitas familiares. E quando é que começou esse relacionamento, esse cruzar de olhares? Quando que começou? E o cara pregando a palavra, mas ele já mantinha um relacionamento sexual com a irmã. Fugiu. Simplesmente fugiu. Só que ele pregava a palavra, o fogo caía do céu, as pessoas eram seladas com a promessa, em línguas. Ele usava a Bíblia como base, revelação para o povo, ordenava as pessoas, atendia batismos, dava Santa Ceia para as pessoas, e Deus nunca revelou nada para ancião nenhum. Deus revela para os anciães o culto de coleta que eles têm que atender, Deus revela para os anciães qual o terreno que eles têm que comprar, Deus revela para os anciães como que eles vão movimentar o dinheiro do povo, eles têm que viajar, eles têm que pagar cartão corporativo, eles têm que, enfim, eles têm que comprar material de construção, contratar uma empreiteira, eles têm que pagar os empresários que eles fizeram ali as movimentações, as compras. Você conhece esses empresários? Você sabe se quando foi feito a avaliação para poder fazer aquela igreja, você sabe se não houve superfaturamento, se houve ou não superfaturamento? Você não sabe, porque eles não abrem isso para você. Por quê? Porque para eles, eu vou construir uma igreja, tem que ser do bom e do melhor. Aí, eles pegam um empresário que o cara fornece a 150% a margem. Não estou falando que são todas as negociadas, mas acontece sim. É um caso que o próprio Júnior, Refletir em Cristo, ele colocou uma vez que ele foi vender uma luminária. Isso eu nunca esqueço. Foi vender uma luminária para a congregação ali. Foi feito um levantamento para saber quais eram os melhores valores. A luminária dele era um valor X. A luminária do outro irmão era um valor muito maior. E o que os anciãos fizeram? Compraram do outro irmão, mas era a mesma luminária, com um valor muito maior. Certo? E você analisa isso? Você questiona os anciãos? Você coloca eles contra a parede? Eu quero ver os gastos. Eu quero saber que empresa que é essa. Não, mas eu confio. Então, você vai confiando, você vai sendo feito de besta. Você é um produto na mão deles, você é feito de besta. Enquanto isso, os caras estão montando nas suas costas, viajando com o teu dinheiro, indo para os Estados Unidos, para a Itália, e para Inglaterra e assim por diante. Recebendo coletas e mais coletas, e você esquecido, achando que está servindo. Não, eu estou servindo a Deus. Você está servindo a Deus? Então, o caso desse cooperador aqui, que eu estou colocando, ele reflete a miserabilidade espiritual que o povo da congregação cristã no Brasil hoje, e, na verdade, de anos e anos, vem enfrentando. Porque essas pessoas são ensinadas a buscar uma palavra
E quando chega lá para escutar a palavra, vai se analisar o que vai acontecer na sua vida. Só que o ancião, ele não sabe nem o que vai acontecer na vida dele. Ele não sabe nem o que a vida particular, por exemplo, Deus não revela a vida particular do cooperador para ele, mas revela a vida particular do povo para ele. Olha que interessante. Deus, ele não revela a vida particular do povo, melhor, revela a vida particular do povo. Olha, você veio aqui, você tá fraca, o adversário tá te cirandando, o adversário quer te tragar, quer te levar para outros caminhos, o adversário tá colocando coisa na tua mente, eu tô observando a tua mente, tô lendo a tua mente, olha, não vai por esse caminho, o adversário pode te pegar, te tragar e te levar para o mundo. Então, as regras impostas, por exemplo, olha, toma cuidado, esse livro que você tá lendo aí não vem da parte de Deus. Cuidado, esses canais do YouTube que você está assistindo aí não vem da parte de Deus. Então, eles sabem a sua vida particular. Mas quando eles vão colocar esses cooperadores aí, vão colocar eles no ofício ministerial, Deus não revela para eles a particularidade. Aí acontece isso aí, ó. Cooperador que foi executado, ele tinha uma série de dívidas. Uma série de dívidas. O cara apenas utilizou 4 cartuchos. Na verdade, ele colocou 4 cartuchos na pistola e utilizou 2. E ceifou a vida do rapaz. Deus não viu nenhum ancião se antecipar para ir lá defender o rapaz. Não teve uma profecia. Olha, rapaz, olha, toma cuidado aí, não saia da sua casa hoje porque o adversário está à sua espreita. Não teve profecia. Deus não avisou ele antes. A bala, ela não entortou, ela não foi para o outro lado, como a gente escuta testemunho. Ah, o rapaz atirou e a bala não saiu. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Simplesmente o que teve foi um rapaz que foi colocado para o ofício ministerial, cheio de dívidas, e a vida dele foi ceifada porque certamente alguém foi cobrar essa dívida. E aí o povo da CCB, não, a gente tem que orar pela família do servo de Deus. Não, foi mais uma rosa que Deus recolheu, foi tempo de Deus. E aí teve caso até que foi falado até, não, você não deveria expor esse tipo de notícia porque está sujando a obra de Deus. Teve um caso, eu vou ler aqui um caso para vocês, depois o Douglas ele vai entrar aqui na live e ele vai colocar um caso que aconteceu lá em Guarulhos. Eu gostaria que ele colocasse esse caso aqui. Eu vou ler aqui o que o irmão colocou. Ela colocou, na verdade, uma irmã, ela colocou assim: o meu irmão caçula da CCB foi executado no ano de 2020, com 3 tiros na face, à luz do meio-dia, de Contagem, Minas Gerais. Bairro Jardim Amazonas. O nome dele ela colocou aqui. Não vou colocar porque aí é um sigilo, aí é... Logo em seguida ela colocou assim: nós não recebemos uma visita. A viúva fulana de tal, que não derramou uma lágrima sequer, ela nasceu na graça. Ela respirou aliviada na hora que terminou de fechar a sepultura. Ela não fez um telefonema para minha família, para minha mãezinha, de 92 anos, que caiu em cima de uma cama com depressão profunda. Na hora que soube da tragédia, envolvendo as pessoas da própria casa, da conspiração do crime, os irmãos que souberam da tragédia não me fizeram uma visita e nem uma ligação. Acabou foi com uma família de 11 irmãos e uma mãe, serva de Deus, que se encontra enferma dos rins, depressão profunda. Já fiz esse comentário, enfim, a pessoa colocou aqui, mas para você ver, olha que situação em CCB. Famílias da própria congregação se juntando com um complô para poder ceifar a vida de outra pessoa. Está aqui o depoimento dela. Eu não vou expor o nome dela, mas está aqui o depoimento. Aqui. Tem o nome da pessoa, a cidade, tudo. Aqui o depoimento. Forte, né? Como que pode, né? Como que pode isso acontecer na CCB?